Boa tarde, turma. Então, vamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a população brasileira. Vamos falar de demografia, vamos falar de pessoas. A geografia, essa ciência maravilhosa que estuda, seu objeto de estudo é o espaço geográfico, e para ser espaço geográfico, o homem tem que estar inserido, então o estudo da população é essencial. Assim como também o estudo do clima, como o homem interfere no clima, estudo dos biomas, a influência do homem, da hidrografia e assim sucessivamente. Então, vamos conhecer um pouquinho alguns aspectos da população brasileira. Então, vamos lá. Então, o Brasil, gente, esse país imenso, ocupa quase grande parte aí da América do Sul, né? Um país continental, por assim dizer. Ele é um país super populoso. Significa dizer que a população do Brasil é bastante elevada, na casa aí dos milhões de habitantes. Segundo dados aí do IBGE, uma pesquisa feita, um levantamento demográfico feito em 2016, o Brasil, 2019, em junho de 2019, o Brasil contava com uma população de 216 milhões de habitantes, então é muita gente. Esse mapa aqui que eu trouxe para vocês é um mapa da distribuição da população absoluta do Brasil, dado de 2010. Por que, professor, 2010 nós já estamos em 2020? É porque é feito no Brasil um levantamento demográfico de várias características da população, inclusive a quantidade da população, chamado de censo. Censo demográfico, que acontece de 10 em 10 anos, o último foi em 2010. É por isso que nós voltamos lá para 2010 para comparar aí alguns dados da população brasileira. E era para ocorrer esse ano, se não tivéssemos aí esse caso dessa pandemia. O censo de 2020 foi adiado para 2021, porque os pesquisadores do IBGE, eles saem de casa em casa, né, coletando aí informações. Certo? Então, nós temos aí o mapinha, que vai mostrar, né, o título está aqui não está em cima, mas está aqui nesse quadrinho, distribuição da população absoluta no Brasil. Em 2010, a população aí do Brasil era de mais de 190 milhões de habitantes. Então, em 10 anos, a população aumentou bastante. Nós passamos aí, né? Chegamos aí a 216 milhões e está cada dia crescendo mais. Está morrendo pessoas por acidente de trânsito, de câncer, agora com esse vírus, mas continuam nascendo pessoas também. Então, gente, como vocês podem perceber, esses pontilhados aí vermelhinho mostra justamente a distribuição da população do Brasil, que, como vocês podem perceber, não é uniforme, não é homogênea, é bastante irregular. Observando esse mapa, nós podemos perceber, nós podemos concluir que a população do Brasil está concentrada no litoral de todo o Brasil, né? Litoral do Nordeste, litoral da região norte do Brasil, litoral do Sudeste, litoral do Sul, com ressalvas para o interior, alguns pontos no interior. Aqui, por exemplo, é Brasília, então tem bastante população em Brasília. Lá no norte, no estado do Amazonas, aqui é a capital Manaus, Belém do Pará, São Luís, Teresina, Ceará e as demais capitais aqui dos estados brasileiros. Então, gente, essa configuração do território brasileiro, ela é consequência do processo de ocupação que ocorreu do litoral para o interior. Os portugueses, quando eles ocuparam o território brasileiro, que hoje é o Brasil, eles não caíram de paraquedas aqui no meio, não. Eles vieram de caravelas, embarcações pelo Oceano Atlântico e desembarcaram aqui em Salvador. E daqui foram se espalhando, se espraiando para o interior do Brasil, como nós já vimos, desenvolvendo algumas atividades, como a pecuária teve um papel decisivo para a ocupação do Nordeste do Brasil. A descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais foi super importante para o desenvolvimento dessa região, assim como
a cafeicultura na região sudeste, a entrada de imigrantes italianos e alemães no sul do Brasil, a transferência da capital do Brasil para a região mais central, aqui no estado do Goiás, né, Brasília, e também as drogas do sertão, a atividade econômica desenvolvida aí no século XVIII, século XIX. Certo? Foi super importante. Então, as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil nos séculos passados foram super importantes para a ocupação desse território, que, como vocês podem ver, ainda tem bastante área ainda a ocupar. Dentre as regiões do Brasil, né, nós temos aí a região norte, tem bastante pessoas, sudeste também sul, onde tem menos população, onde a população do Brasil é menor, está menos distribuída, é na região centro-oeste e região norte, devido ao seu próprio histórico de ocupação que já ocorreu mais tarde, depois, né, do nordeste, depois do sudeste. Essas regiões vêm sendo ocupadas, certo? Aí cabe aí uma ressalva para a gente distinguir duas palavras importantes. Populoso, um país populoso é diferente de país povoado. O Brasil é populoso porque tem a população na casa aí dos milhões de habitantes, né? Segundo esse dado aí de 2019, cerca de 216 milhões de habitantes. Porém, o Brasil ele é pouco povoado. Ele não é densamente povoado. Por quê? Porque a população não está toda bem distribuída no território. Ela está concentrada em algumas regiões, algumas áreas, como no litoral do Nordeste, nas capitais dos estados, no Sudeste, olha aqui São Paulo é região metropolitana, Rio de Janeiro e sua região metropolitana, aqui no região Sudeste também algumas capitais, então, e cidades importantes onde tem indústria, é que está concentrada a população. Então, o Brasil é um país muito populoso, e ele, gente, inclusive, ele ocupa, no ano passado, ele era o quinto país mais populoso do mundo e hoje ele é o sexto, certo? Tem uma pesquisa feita no ano passado, em junho de 2019. A Paquistão superou o Brasil em quantidade de população. Nenhum problema quanto a isso. Bom, agora por que ele não é densamente povoado? Ele não é densamente povoado por quê? Porque para ser densamente povoado ele teria... a sua população teria que estar ocupando todo o seu território. E gente, o território do Brasil é imenso. É o quinto país de maior extensão territorial do mundo. Então, para ele ser densamente povoado, ou seja, esses pontilhados vermelhos estarem bem distribuídos em todo o território brasileiro está todo cheio desses pontilhados, a população do Brasil deveria, não bastaria ser 216 milhões de habitantes, mas muito mais. 5, 6, 7, 10 vezes mais do que é hoje, certo? Então, os países mais populosos do mundo, nós vamos ter a China em primeiro lugar, 1,433 bilhões de habitantes, esse dado é do ano passado. Em segundo lugar, nós temos a Índia, 1,366 bilhões de habitantes. Terceiro lugar, Estados Unidos, cerca de 329 milhões de habitantes. Olha aí, nós temos somente Índia e China na casa dos bilhões. Em quarto lugar, temos a Indonésia, 329 milhões de habitantes. Quinto lugar, Paquistão. Em sexto lugar, nós temos aí o Brasil, certo? Então, essa má distribuição da população no território oriunda de diversos fatores, desde o processo de ocupação do Brasil, que veio do litoral para o interior, e as atividades econômicas que aqui foram desenvolvidas, certo? Então, vamos lá. Esse mapinha aqui, nós vamos ter aí, segundo o título, População Mundial em 2017, essa pesquisa que foi feita. É um mapa temático. Um mapa temático, gente, fazendo só uma recapitulação do ano passado, que nós estudamos os tipos de mapa. Um mapa temático nada mais é do que um tema, por exemplo, população, bioma, hidrografia, um tema da geografia, por exemplo, um tema de pesquisa, que ele é feito os estudos, levantamento, e esses dados são colocados nos mapas. Aí nós temos aí esses círculos pequenos e vai crescendo, que vai mostrando a população, a quantidade de população. Então, quanto maior o círculo, maior a quantidade de população.
Nós temos aí o estado de São Paulo, com a população extremamente grande. Nós temos aqui desse ladinho aqui esquerdo, nesse mapa, nós temos aí onde tem as maiores populações, na região sudeste do Brasil. Destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, as maiores cidades em termos de população. No sul também tem bastante. Nós temos aqui no centro do Brasil, aqui em Brasília, é a capital do Goiás, Goiânia. Nós temos aqui todo o litoral, a população bastante grande, bastante elevada. Aqui Fortaleza, São Luís, Teresina. Temos aqui Manaus, capital do Amazonas, certo? E do ladinho direito nós temos a porcentagem da população que vive na área urbana, ou seja, nas cidades, por regiões. Esse dado é de 2015, um levantamento feito pelo IBGE, tá? Através do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Nós temos aí o Brasil, 85% da população brasileira vive nas cidades. O Brasil já deixou de ser rural, já vem deixando de ser rural a partir da década de 50, somente na década de 70, 80, 90 que ele foi deixando de ser predominantemente rural e passou a ser urbano, ou seja, a maioria das pessoas vivem nas cidades. Então, das regiões brasileiras, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, a população que mais vive na zona urbana, na cidade, está localizada na região Sudeste do Brasil. 93% da população do Sudeste vive nas cidades. Então, daí São Paulo sofrer, por exemplo, um impacto negativo disso, com o trânsito, né? Congestionamento, que vai interferir na vida da população. É uma cidade, a maior cidade em termos de extensão territorial do Brasil é a cidade de São Paulo, por exemplo. Tem pessoas que saem para trabalhar que demoram horas, né? São Luís também é grande, a região metropolitana de São Luís. No segundo lugar, ficamos aí o Centro-Oeste. Terceiro lugar, região Sul. Quarto lugar, Norte, não tenho dado aqui. E Nordeste fica em último lugar. 73% da população do Nordeste vive nas cidades, mas mesmo assim vocês podem perceber que a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a demografia, continuar falando sobre a população. Então, por que é importante estudar a demografia? Porque esses levantamentos que é feito pela PNAD, pelo IBGE, é importante, vai auxiliar o governo, o Estado brasileiro, a desenvolver políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população, certo? Então, esses dados são levantados principalmente através do censo demográfico, né? Esse levantamento que os pesquisadores, os recenseadores, eles passam nas casas, visitam as casas perguntando, por exemplo, quantidade de pessoas na residência, quantas trabalham, carteira assinada, se tem filhos, quantidade de filhos, a idade, obviamente, e assim sucessivamente, para levantar esses dados. Então, ele é o mais completo levantamento sobre as características da população brasileira. É realizado de 10 em 10 anos, lembrando aí que o censo demográfico que era para ocorrer esse ano foi adiado para 2021. O primeiro censo foi realizado no século XIX, em 1872, e o último em 2010, tá? Gente, outra coisa muito importante quando a gente estuda geografia, principalmente população e dados mais como de economia, de indústria, quando vocês estiverem fazendo pesquisa lá no Google, sempre procurem olhar aquelas notícias mais recentes, porque os dados mudam muito, tá? Hoje nós estamos em 2020, tem um dado lá da população do Brasil que em 2014 era tanto, sim, mas nós já estamos em 2020. Vamos ver se a gente acha um dado mais recente, às vezes é um pouco difícil, mas com esforço a gente consegue. Acha um dado de 2019, 2018, 2017, certo? Meu sonho era trabalhar no IBGE, mas vamos lá. Então, nós temos, além do IBGE, nós temos o PNAD também, que faz parte, né? Ele é um censo, ele é um levantamento anual, que é realizado aí pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Então, ela vai levantar diversas informações, né? Sobre a habitação, com as condições da habitação, a mão de obra, a educação, a escolaridade,
dentre outros aspectos. Aqui é um exemplo, por exemplo, um estudo feito pelo PNAD, uma pesquisa que vai mostrar o quê? Taxa de sindicalização por posição na ocupação da categoria por emprego. Ele vai mostrar aqui a questão dos trabalhadores familiares, auxiliares. E vai mostrar a porcentagem dos que são sindicalizados, né, que tem uma organização sindical para defender aí, enfim, representar os trabalhadores. Aqui dos trabalhadores que trabalham por conta própria, 8,6% são sindicalizados, certo? Nós temos aqui esses dados aqui. E o crescimento da população. Gente, a população do Brasil, como vocês podem ver, ela vem aumentando, ainda que no ritmo menos rápido, né? Mais lento. Então, segundo o censo de 2010, a população brasileira cresceu quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento. Isso por quê? Quais são os fatores que vai corroborar para o crescimento da população? Continuar nascendo pessoas. Então, a taxa de natalidade continua elevada ou se diminui pouco. E o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, por isso que a população brasileira continua crescendo. Ainda que as pessoas tenham menos nascimentos, por exemplo, antigamente as mulheres há 30, 40 anos atrás tinham 10 filhos, 9, 16 filhos. Hoje em dia a mulher quer ter 2 no máximo, 1 talvez, ou até nenhum. Então está nascendo menos crianças, porém o brasileiro está vivendo mais, que a gente vai discutir mais à frente. Então a população na época, em 1872, passou de 9,9 milhões para 190 milhões em 2010. Melhorias na condição de vida, remédio, tratamento de saúde, acesso à saúde, trabalho, isso aí são um dos fatores que tem contribuído para isso. Em 1º de julho de 2019, o Brasil tinha uma população total de 210.147.125 pessoas, que não é nada pouco. Então, como é que a gente calcula o crescimento da população? Nós temos aí a taxa de natalidade, representada pela sigla TN, que é o número de crianças nascidas vivas no período de 1 ano. Esse cálculo, gente, é feito a cada 1.000 habitantes. Então, a gente lê, por exemplo, 3,33 por 1.000 habitantes. Aí nós temos aí um cálculo. Nós temos aí a taxa de natalidade vai ser igual ao número de nascimentos vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes daquele país, certo? Ou daquela região, ou daquele estado, certo? Vamos falar aqui de país, de Brasil. Então, vamos dar aqui eu coloquei um exemplo para vocês, um dado aqui hipotético. População total de um país, 1.500.000 habitantes. Nascimento em 1 ano, 5.000. Então, como é que a gente calcula essa taxa de natalidade? Vai ser número de nascimentos em 1 ano, vezes 1.000, dividido pela população total do país, que é 1.500.000 habitantes. Aí nós tivemos aí, fez essa continha e deu aí a taxa de natalidade de 3,33 por 1.000. Aí, para a gente considerar se a taxa de natalidade é alta ou baixa, a gente tem que levar em consideração a quantidade de habitantes total, né? Bom, taxa de natalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos é bem diferente. O que é um país desenvolvido? É um país rico? Não somente. O Brasil é um país extremamente rico, gente. Rico em biodiversidade, rico também em produção. O Brasil ele exporta muito produtos primários ainda, mais grãos, né, os chamados commodities, o agronegócio, a soja, o petróleo cru, minério de ferro, suco de laranja, carne bovina, carne suína, carne de frango. É muito rico. O PIB do Brasil não é baixo. Porém, o Brasil, não podemos dizer que o Brasil é um país desenvolvido, porque quando a gente fala em país desenvolvido, a gente está falando de qualidade de vida. Tem que levar em consideração 3 aspectos aí essenciais: a educação, a saúde, a renda da população também, certo? A expectativa de vida, a escolaridade, certo? Então, o Brasil, a gente pode, segundo a ONU, segundo algumas organizações, considera o Brasil como um país emergente, em desenvolvimento,
certo? Porque teve uma industrialização mais tardia, já a partir da década de 50, 60, e não é tão desenvolvido, né? Deixa a desejar nesses aspectos da escola, da educação, da saúde, da distribuição de renda, bem como mortalidade infantil, violência, dentre outros aspectos, comparado a outros países. Então, o Brasil está chegando lá, está caminhando para isso. Então, nós temos os países subdesenvolvidos, que são os países mais pobres, né? Pouco industrializados, de industrialização realmente muito tardia. Então, é bem diferente a taxa de natalidade. Vamos deixar aqui alguns pontos. No meu lado esquerdo, países desenvolvidos. A taxa de natalidade apresenta-se estável, em declínio reduzida. Então, as mulheres têm menos filhos devido a diversos fatores. Ela é mais inserida no mercado de trabalho, tem uma política de planejamento familiar, o que não acontece nos países subdesenvolvidos. Então, a taxa de natalidade é elevada em decorrência de problemas sociais vividos nesse país. Por exemplo, de repente, as mulheres não têm acesso a métodos anticonceptivos, como anticoncepcional, como o DIU, como camisinha, então faz com que nasçam mais crianças. Outro aspecto aqui, ó, as famílias costumam ser planejadas em países desenvolvidos. Primeiro a mulher ou o homem, enfim, ele quer estudar, quer trabalhar, quer ter uma renda, né, ter um emprego, alguma coisa, ter uma estabilidade econômica. Quando decide ter um filho, já tem lá seus 30, 33, 35 anos de idade. Aí vai ter um ano depois tem 2 ou nem isso. Já nos países subdesenvolvidos, países mais pobres, normalmente muitas mulheres não têm perspectiva de uma vida melhor. A opção que ela tem, muitas vezes, viu, gente? Não estou falando aqui que tudo é uma regra, não podemos generalizar tudo. Mas muitas vezes a saída que ela encontra para, de repente, sair da casa dos pais, ter uma independência na cabeça dela maior, ela vai e se casa. E se casa cedo. E muitas, assim que menstruam, já os pais, né, dependendo da cultura do país, os pais já organizam aí o casamento, né, procuram um pretendente para a filha para se casar e não tomando esses métodos ou por religião ou por cultura ou mesmo porque o poder público não fornece esses tratamentos, como o DIU, como a camisinha, gratuitamente, como anticoncepcional, então ela vai engravidar de ano em ano, certo? Bom, então nós temos a taxa de natalidade, vamos falar agora sobre a taxa de mortalidade, que representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. O cálculo é muito semelhante com o de taxa de natalidade, só vai mudar porque não falamos de nascimento, falamos de morte. A gente vai pegar total, por exemplo, aqui o da mortalidade, deixa eu ver aqui. A gente vai pegar aqui o número de mortos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes, a gente vai ter a taxa de mortalidade, certo? Aqui nós temos destacando algumas características da taxa de mortalidade nos países desenvolvidos. Vamos citar países desenvolvidos: Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, país de IDH, índice de desenvolvimento humano elevadíssimo, e países subdesenvolvidos, vamos colocar Haiti e muitos países da África, extremamente pobres. Então vamos colocar aí, vamos lá. País desenvolvido, a taxa de mortalidade é baixa. Vários fatores. Tem a ver também com a questão da saúde, desenvolvimento, pesquisa na saúde, o acesso da população a remédios e a tratamento de saúde. Já em países subdesenvolvidos, a mortalidade é elevada. E temos outros fatores também, a violência urbana também entra, certo? E nós temos a taxa de mortalidade infantil, que é um indicador social de extrema relevância para a análise do desenvolvimento social e econômico de um país, segundo a Unicef, né, que é o segundo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Reduzir a mortalidade infantil é uma das principais metas das políticas para a infância de todos os países. Então, como é que a gente vai calcular, né? Levando em consideração que essa taxa a gente vai representar o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Então, a gente vai ter a taxa de mortalidade infantil igual ao número de óbito no primeiro ano de vida vezes 1000
dividido pelo número de nascimentos total. Nós vamos ter a taxa de mortalidade infantil. No Brasil já foi mais elevada, mas melhorou bastante, já diminuiu bastante a taxa de mortalidade infantil do Brasil. Vocês podem pesquisar. Fiquem à vontade para fazer essas pesquisas aí. Complementar os estudos de vocês. Graças ao quê? Pré-natal. Né? A mãe, né? Assim que descobre que está grávida, a mulher, ela vai logo procurar um médico, a maioria, né? Aí para desenvolver aí o pré-natal, onde são feitos vários exames, vários testes, ela é todo um acompanhamento de índices da mulher, pressão, glicemia e dentre outros. Então, a mortalidade infantil segue em queda aqui no Brasil, certo? De acordo com o IBGE, a mortalidade infantil manteve em 2018 a tendência de queda observada desde, né? O número de mortes antes de completar um ano de idade caiu de 12,8 a cada 1.000 nascidos vivos em 2017 para 12,4. Comparado com os países desenvolvidos, esse ainda é um número elevado. Em 1940, eram 146 mortes, gente. Muitos morriam até no parto, inclusive, que a mulher não conseguia, né? A questão da cirurgia cesariana era mais difícil, eram partos normais, mulheres que não tinham condições de ter aquele filho normal, muitos vinham a óbito. Já até 5 anos de idade o número caiu também, tá? Entre 2017 e 2018 caiu de 14,9 por mil para 14,4 por mil. Então, no Brasil, país em desenvolvimento, a taxa de mortalidade vem diminuindo. Então, gente, a mortalidade infantil tem causas normalmente evitáveis. É como um bom acompanhamento da mulher durante a gestação, né? Principalmente nos primeiros meses de vida também. O teste do pezinho, tem um teste do olhinho, as vacinas que ele toma assim que nasce, nos primeiros meses de vida, isso é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Então, aí é importante o desenvolvimento da saúde pública aqui no Brasil melhorar cada vez mais. Então, gente, o aumento populacional é também chamado de crescimento demográfico, né? A população de um lugar aumenta porque o número de pessoas que nascem é maior do que os que morrem, certo? Então, nós vamos ter o crescimento vegetativo ou crescimento natural da população. Nós vamos ter um crescimento vegetativo negativo quando o quê? Quando a taxa de mortalidade, morrem mais, ela é maior do que a taxa de natalidade. Então, o crescimento vegetativo da população foi negativo, não cresceu. Quando é que o crescimento vegetativo ou natural é positivo? Quando a taxa de mortalidade é menor que a taxa de natalidade, ou seja, morrem menos do que nasce mais pessoas, certo? Se as taxas mantiverem iguais a zero ou próximas disso, temos aí o crescimento demográfico zero. Países que enfrentam guerras, como países lá do Oriente Médio, Síria, o Iraque, Afeganistão, o Egito, por exemplo, ou onde há poucos nascimentos, como na Rússia, apresenta um crescimento vegetativo negativo. Nós temos aqui imagens que eu peguei aqui da internet, do Oriente Médio, com certeza, ali na Síria, os últimos conflitos que tiveram na Síria ao longo desses anos, a Primavera Árabe, que é o que a gente pode comentar, a gente vai estudar no terceiro ano. Certo? Então, isso faz com que o crescimento vegetativo seja negativo, tá? Morrem mais pessoas do que nascem. Tem países também, como na França, né, o crescimento vegetativo é bem baixo, porque há poucos nascimentos, né? Inclusive, tem países da Europa que o governo tem muito idoso, e não precisa, o idoso vai se aposentar um dia, então precisa de mão de obra para ocupar aquele cargo de trabalho. Então, há um estímulo que as mulheres tenham filhos. As mulheres ganham aí até um incentivo financeiro que não é baixo, né? É razoável para que elas tenham filhos para poder vir ocupar essa mão de obra. O Brasil e o país não entrar em crise, por exemplo, da previdência, né, social. A população de um país, gente, também pode aumentar ou diminuir em razão de movimentos migratórios, que nós vamos estudar no próximo slide. Migração é o deslocamento da população. Nós temos aí emigração, é quando eu saio do Brasil, vou lá para algum outro país estudar ou trabalhar, vou morar lá. Então, é a saída de um país, saída do meu país, por exemplo. E imigração é como, por exemplo, se eu vou daqui, saio do Brasil para a Alemanha, do Brasil para a Itália,
vou morar na Itália, fazer um mestrado lá, passa 2 anos, ou 3 ou 4. Eu emigrei do Brasil, eu saí do Brasil. Em relação aos moradores da Itália, eu sou uma imigrante, porque eu entrei naquele país, eu sou de outro país. Emigração e imigração, tem algum problema quanto a isso? Devemos menosprezar, devemos ter preconceito com essas pessoas? Obviamente não. Então são só termos. Ah, tu é um imigrante, aquele não gosta dele porque ele é imigrante. Nada disso. Só são termos que não devem ser usados pejorativamente. É só para designar quem sai do seu país e quem entra no país estrangeiro, certo? Nós temos a imagem, gente, nós estamos vivendo desde 2015 e antes disso, uma crise humanitária muito grande. Nós temos aqui essa embarcação, aqui pelo tom de pele da população, essa embarcação provavelmente veio da África, de algum país da África, de algum lugar que está migrando, de repente para a Europa ou para outro país, nessa embarcação extremamente lotada. É importante demais vocês acompanharem os noticiários, e verem, né, estarem se atualizando, que ali na Síria nós tem um confronto aí que já está se arrastando há alguns anos, e as pessoas estão sendo obrigadas, né, são chamados de refugiados, porque eles estão sendo obrigados a sair do seu país por causa que está em guerra, e muitos estão migrando pela proximidade para a Europa. Então são milhares de pessoas aí. Vocês podem assistir o documentário, eu deixo lá na plataforma para vocês verem, e tem no guia também, tá bom? Guia de aprendizagem de vocês. Então, nós temos aqui as maiores taxas de natalidade e mortalidade no mundo. Esse dado aqui é de 2014, segundo o IBGE. Eu fiz uma anotação de um mais atual. Mas vamos ver se daí, já que eu coloquei no slide isso daí, que eu não tinha achado antes. Segundo esse dado aí de 2014, país com maiores taxas de natalidade, e não mudou não, viu? Continua esses daí, só aumentou ou alguns diminuiu o número. Mas continua esses países aqui mesmo. Maior taxa de natalidade, Níger, na África, 50 por 1000. Mali, na Ásia, 47 por 1000. Uganda, na África. Zâmbia, Burkina Faso, bem na África também. País com menor taxa de mortalidade, onde se morrem menos, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Bulgária, onde morrem menos pessoas. Então, nós temos outros índices, por exemplo, nós falamos taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Nós vamos falar agora aqui da taxa de fecundidade. Não vamos confundir taxa de natalidade com taxa de fecundidade. Ai, meu celular caiu. Taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1000 habitantes, dividido pela população total do país, tá? Taxa de natalidade, número de nascidos vivos, vezes 1000, dividido pela população total. Nós temos a taxa de natalidade. Quanto que nasce no total, de crianças no total. A taxa de fecundidade é a quantidade média de filhos por mulher. É uma média, certo? Então, tem mulheres que têm um filho, tem mulheres que têm 2, 4, 3, 5, e tem mulheres que não têm nenhum. Então, é feita uma média, tá? E é calculada aí essa taxa de fecundidade. Então, os países desenvolvidos apresentam essa taxa em declínio em virtude do planejamento familiar. Não vamos ter filho assim de qualquer jeito, não. Vamos nos prevenir. Do maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Olha o meu exemplo. Primeiro, o que eu fiz? Fui estudar. Venho de uma família muito humilde, como eu já falei para vocês. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe, só minha mãe que trabalhava de carteira assinada. Mas ele sempre me enfrentando dificuldades, sim, com certeza, mas graças a Deus eu tive pais, sempre estudei em colégio público, escola pública, mas que me incentivaram a estudar, certo? Então, procurei, hoje tenho 29 anos, meu Deus, não, 28, graças a Deus. Então, procurei estudar, estudei, fiz meu ensino médio, passei na Universidade Federal, Piauí, fiz meu curso, minha graduação, enfim, aí eu fiz o concurso público e passei. E eu não penso em ter filho agora. Ter filho é coisa séria. É preciso o quê? Planejamento familiar. Já estou aí há uns quase 10 anos tomando anticoncepcional. Porque eu tô com medo de nem poder mais ter filho quando eu quiser ter, né? Mas, enfim. Adota, né, gente? Faz uma boa ação para o mundo. Adotar uma criança. Então, planejamento familiar. As mulheres, elas estão atrasando
essa decisão de ter filho, né? Elas primeiro são inseridas no mercado de trabalho, aí quando está trabalhando é tanta coisa para fazer, é cuidar de casa, ou estudo, ter filho agora não dá. Deixa eu ganhar mais um dinheirinho, fazer uma poupança, enfim, comprar um carro, viajar primeiro para depois ter um filho. A gente tem observado isso, estudos mostram isso, certo? Outra coisa que tem contribuído para a diminuição da taxa de fecundidade, programas de saúde. É a questão também, gente, de incentivo à adoção de métodos anticonceptivos. Tem a camisinha, tem o anticoncepcional, tem o DIU, tem a própria cirurgia. Acho que é vasectomia, né? Não, vasectomia é homem. Enfim, pesquisem aí. Certo? É vasectomia, eu acho. Esterectomia que é a mulher. Enfim, mas pesquisem aí pra mim. Não vou olhar no Google agora, não. E bem como a educação também, as mulheres têm procurando se informar mais. Não é por aí, não. Vou procurar estudar um pouquinho, vou trabalhar. Ou nem que eu não vou estudar, mas vou trabalhar. Vou ter minha independência financeira. Gente, até na década de 50, 60, muitas mulheres casavam. E ainda hoje acontece isso, mas em menos quantidade. Se casavam para poder sair de casa. Só que como não tinha métodos anticonceptivos ou não usava por algum preconceito, desconhecimento, falta de informação, muitas mulheres engravidavam bastante, certo? Então, o número médio de filhos por mulher vem diminuindo ao longo dos anos. Observe aí, faça essa pesquisinha na casa de vocês. Quantos filhos a avó de vocês teve? Quantos filhos a mãe de vocês tem? E quantos de vocês pensam em ter? Façam uma pesquisa no núcleo familiar de vocês, vocês vão observar se está diminuindo ou se está aumentando o número de filhos por mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha família. A minha avó materna teve 9 filhos. A minha mãe teve 2 e eu ainda não tive nenhum. Entendeu? Mas eu pretendo ter. Mas ainda não. Eu acho que não é hora ainda. Mas se vier, é uma bênção. Certo? Então, já nos países subdesenvolvidos, essa taxa é muito maior, porque falta justamente isso. Um planejamento familiar, acesso das mulheres ao mercado de trabalho, certo? Acesso a métodos anticonceptivos. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, que a aula já está grande. Olha lá, vamos ver essa imagem bem interessante para vocês. Ó. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha, em média, 6 filhos. Tinha mulher que tinha mais, tinha mulher que tinha menos, mas feito uma média, 6 filhos. Olha o que foi que eu dei o caso. Minha mãe nasceu em 1960 e minha avó teve 9. Então, é uma média, viu, gente? Em 1980, passou 4 crianças. 2000, 2 filhos. 2020, a média será de 1,5 por mulher, certo? No Brasil. Inclusive, gente, quando foi desenvolvido o anticoncepcional... foi até polêmico que muitos eram contra esse uso, principalmente pessoas mais religiosas, que consideravam como aborto, enfim. Bom, a fecundidade, esse gráfico vai mostrar fecundidade, evolução da taxa de fecundidade no Brasil, em filhos. Né? Nós temos aí desde 1940, nós temos aí as décadas até 2010, que foi o último censo demográfico no Brasil. Em 1940, segundo esse dado aqui, a taxa de fecundidade era de 6,16 filhos por mulher. Não existe isso, né? Mas enfim, a média, tá? Observe que vem caindo. Em 2000 era de 2 ou 3 filhos por mulher, a média. Em 2010, 1,9. 1 a 2 filhos por mulher. Aqui nós temos uma ilustração de uma família. Olha aí, pai, mãe, quantos filhos? 9 filhos. Quem de vocês aí quer ter 9 filhos? Vocês são nem louca. E a expectativa de vida? A população aumenta também porque o brasileiro está vivendo mais. Que bom. Aposentadoria, graças a Deus, para comprar os remédios, comprar a alimentaçãozinha, carninho, peixe, certo? Acesso à vacina, gente, hoje o meu pai agora tomou a vacina, né, da antigripe para idoso, o que há 30 anos atrás, ou menos que isso, não era disponível para o idoso. Então, muitos, né, já está mais idoso, meu pai tem 68 anos, mais de idade, vem uma gripe, pode evoluir para uma pneumonia e pode morrer.
Então, o desenvolvimento das políticas públicas, né, por exemplo, na saúde, qualidade de vida, então contribui para o aumento da expectativa de vida, tá? Saneamento básico, que é o tratamento de rede de esgoto, por exemplo, a pessoa viver onde tem um esgoto correndo na frente da sua casa, de trás da sua casa, né? É muito ruim isso, né? Proliferação de doenças, de mosquitos transmissores de doenças, como da dengue, H1N1, dentre outros, tá? E também a ausência de guerras, países que não sofrem com isso, então a expectativa de vida é maior. Aqui só tem alguns países que eu coloquei aqui, que são a expectativa de vida onde é maior no mundo, né? No Japão, esse dado aqui de 2015, a média é de 89 anos, a média no Japão. Segundo lugar, Suíça, 82 anos, França, Espanha, Alemanha. Nem apareceu os Estados Unidos nesse daí. Os países subdesenvolvidos já, por exemplo, eu coloquei aqui, expectativa de vida na Nigéria, África, 53 anos. É muito nova a pessoa com 53 anos que morre, gente. Moçambique, 52, Afeganistão, 50. Afeganistão, meu Deus, lá tem muita guerra no Afeganistão. Bom, depende também da alimentação, né, gente? Como é que você vai viver melhor se você não se alimenta direito, se você não tem condições de comprar aquele nutriente. Então, países mais pobres, essa pessoa que está catando o tomate estragado, né, para se alimentar. Então, comparado com essas pessoas aqui, a expectativa dessa do lado direito, dessa pessoa aqui, desse idoso, tende a ser menor. A menos que um desses daqui vá morrer de acidente de trânsito, mas a gente não está falando disso, tá? Então, condição de vida, o classe social também, o poder aquisitivo contribui para isso também. Pessoas que têm mais condições financeiras vai poder ter acesso a um plano de saúde, fazer um tratamento de saúde, uma alimentação melhor, praticar esporte, uma aposentadoria razoável para poder comprar não só os seus medicamentos, mas poder também usufruir desse descanso. Já a população mais pobre de baixa renda nem sequer tem um emprego de carteira assinada, certo? Isso aí também influencia. Eu coloquei aqui, vi aquela imagem anterior do pessoa catando alimento no lixo. Eu lembrei aqui desse poema de Manuel Bandeira, achei bem interessante. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com poemas, com músicas, então chama bastante atenção. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse poema tristemente retrata a condição de vida de muitos brasileiros que vão conseguir se alimentar através da coleta com o resto de comida no lixo, ou então de papelão, vou catar papelão ou lata para vender. Então, a expectativa de vida também é desigual segundo o gênero, viu, gente? Mulheres vivem um pouco mais do que homens. Por quê? Porque as mulheres, elas, em uma média geral, mulheres se preocupam mais com a saúde. Mulher, normalmente, está todo ano no médico, vai fazer os exames periódicos, de exame de sangue, colesterol, para vermes, diabetes, pressão, dentre outros. Já o homem não, só vai me contar nas últimas. E também devido também às atividades que os homens exercem, né? Até quando tem um concurso público para policial, tem, digamos, 1.000 vagas para homem, 150 para mulheres. Então, os homens estão envolvidos também em atividades de risco maior, certo? Também tem a questão do tráfico, tem a questão da imprudência no trânsito. Isso tudo contribui para as mulheres viverem mais do que os homens. Então, no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro tem crescido progressivamente. Em 54 anos, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida brasileira cresceu 20,6 anos, passando de 48 anos em 1960, olha como era baixa, gente, para 74,6 anos em 2014. Em 2019, é de 80 anos para as mulheres e 73 anos para homens. Olha aí como eu falei, as mulheres em média vivem mais do que os homens, mas estão vivendo bastante ambos, tá? Esse fato demonstra que o desenvolvimento do país nas últimas décadas tem melhorado a qualidade de vida da população. Isso tem impactado bastante. Gente, na década de 40, 50, 60, morriam muitas pessoas de tuberculose,
né? Hoje em dia tem tratamento para isso. E outras doenças também. Vacina, importante o desenvolvimento de vacina. Expectativa de vida do brasileiro ao nascer, de 1940 a 2018. Os brasileiros nascidos em 2018 viverão em média quase 31 anos a mais do que os que nasceram em 1940. Olha que interessante isso. Então, em 1940, a média é de 45 anos, em 2018 já era de 73 anos. Então, evidentemente, as pessoas estão morrendo mais. Gente, eu vi uma reportagem uma vez que eu estava pesquisando provas e eu perdi essa imagem que falava mulher idosa foi atropelada. E isso era, se eu não me engano, era na década de 70. E a mulher tinha o quê? 48 anos. Era chamada de idosa, porque a expectativa de vida na época, né, era menor. Era algo do tipo. Eu sei que a mulher hoje em dia se vivesse hoje era considerada nova. Digamos, se ela tivesse 50 anos. Eu fiquei super abismada com essa notícia. Então, aqui alguns dados, é vocês lerem, que eu não vou ler isso aí não, porque a aula já está bem grande. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da população. Aqui nós temos a pirâmide etária. Etária, nós falamos de idade. Nós temos aqui, ó, Rio de Janeiro, 1970, Rio de Janeiro, 80, Rio de Janeiro, 2000, Rio de Janeiro, 2010. Nós temos aí em azul, homens, em vermelho, mulheres. Vocês têm observado, observe como essa pirâmide etária, pirâmide das idades tem se modificado ao longo do tempo. Por que é chamada de pirâmide? Porque no início ela parece mesmo com a pirâmide. Há décadas atrás parecia mesmo com uma pirâmidezinha, aquela figura geométrica, né? Nós estudamos na matemática. A base mais larga que o topo, né? Então nós podemos ver aí, ó, de baixo para cima é o número de nascimentos. Pessoas de menor idade, embaixo de 0 a 4 e assim vai indo. E no alto do topo, pessoas de mais idade. Aí nós podemos ver aqui, ó, comparado essa primeira pirâmide com a segunda, essa de 1970 com 1980 já temos aí uma diferença. Nós vemos aí que essa parte aqui no centro ela tem crescido. Significa dizer o quê? As pessoas estão envelhecendo, tá? Tem mais jovens. Já aqui em 2000, a pirâmide já não está parecendo tanto com pirâmide, ela já vai ficando mais estreita. Olha só, o número de nascimentos, gente, está diminuindo. Mais jovens, mais adultos e até idosos. Olha, mulher bem mais que homem com mais de 80 anos. Então, a gente pode perceber, concluindo essas pirâmides aqui, que o número de nascimentos está diminuindo, a base da pirâmide, que representa os nascimentos, as crianças, está menor e ela está ficando mais gordinha. Então, as pessoas estão vivendo mais, até o topo lá em cima está crescendo, certo? Então, essa modificação da pirâmide etária vai nos mostrar que a população brasileira está envelhecendo. Depois vocês dêem uma olhadinha nesse slide. Olha só essa pirâmide aqui, ó. Azul, população masculina, população feminina em porcentagem, ó. Observe que no meio dela está ficando mais larga, tá? Mostrando que a população tem pessoas, né, de meia idade, jovens e adultos. Maior longevidade feminina, como eu falei, devido a mulher se preocupa mais com a saúde, não está tão envolvida em atividades de alto risco como os homens. No trânsito, observa-se que ela é mais prudente e dentre outros fatores. Opa, quem matou Marielle, hein? Catarinenses vivem mais que maranhenses. Fatores regionais, gente, também interferem na expectativa de vida. A gente sabe que as regiões brasileiras mais desenvolvidas economicamente é Sudeste e Sul. Em contrapartida, as menos desenvolvidas é Norte e Nordeste. Então, se a população dessa região não tem acesso à saúde, se é uma população de baixa renda, então a expectativa de vida também vai diminuir. Então, segundo esses dados aqui do IBGE, lá em Santa Catarina, na região sul do Brasil, a expectativa de vida é maior do que a dos maranhenses, que é na região nordeste. A gente sabe que Maranhão é um estado que sofre com imensas desigualdades econômicas. Tem muita, é só olhar no município, né, em que nós estudamos. No caminho a gente vai para o povoado, para nossas casas, tem casas bem humildes, casas de pau a pique, coberta de palha, né? Então isso vai refletir sem dúvida na expectativa de vida daquela população, certo?
Então, ó, conforme apontou o IBGE, né, para ambos os sexos, a maior estimativa a nascer foi observada em Santa Catarina, onde chega a 79,7 anos em 3 anos e 4 meses, a mais que a média nacional. Então, Santa Catarina aí tá, pessoas estão vivendo bastante. No outro extremo, a população com menor expectativa de vida está no Maranhão, com 71 anos, 71,1 anos, seguido pelo Piauí, oh meu Deus, Piauí, 71,4 anos, certo? Então, essas disparidades, essas diferenças também a gente vai conferir, vai encontrar aí nas regiões do Brasil, nas diferentes regiões. Aí nós temos outro gráfico, tá, gente? Quando vê um gráfico assim, meu Deus, a pessoa lê, só bota gráfico. Não é nada de complicado, é só ler. Ler o título, expectativa de vida em cada estado brasileiro em 2018. Longevidade é maior em Santa Catarina e menor no Maranhão. Do lado esquerdo, a idade, de 0 a 100 anos. Embaixo, na base, nós temos os estados aí. E aí nós temos as barrinhas em percentagem, certo? Não tem nada de difícil em analisar essa tabela. Então, a população, o trabalho, nós estamos falando da população economicamente ativa. Esse cálculo é feito para saber o número de pessoas que se encontram no trabalho ou não. A sigla é PEA. Tá? O resultado destas pesquisas é empregado em análise do mercado de trabalho. Também serve para medir a taxa de desemprego e rendimento de uma nação. Temos também a taxa de desemprego. Não existe, gente, um padrão para analisar essas estatísticas de taxa de população economicamente ativa, mas no Brasil, a pesquisa é feita pelo IBGE e, segundo os dados de 2007, a população economicamente ativa, aquela pessoa que tem condições de trabalhar, que trabalha, correspondia a cerca de 63,5% da população. Só que essa estatística, gente, ela vai levar em conta apenas os que trabalham com contrato formal, ou seja, a carteira de trabalho. Muitas pessoas, inclusive tem um tio meu que ele tem um negócio próprio, ele trabalha confeccionando móveis de madeira e ele não trabalha carteira assinada e tem uma condição de vida boa, certo? Então, muitas vezes essas pesquisas, elas mascaram, essas estatísticas são um tanto superficiais. Nós temos aí, de acordo com o IBGE, 20% da população economicamente ativa, a população que trabalha de carteira assinada, estão no setor primário da economia. 21% se encontra no setor secundário e só 59%, aliás, 59% no setor terciário. Então, a maior parte faz parte do setor terciário. E o que é esse setor primário e setor secundário? Gente, setor primário é agricultura, extrativismo, certo? Setor secundário, indústria, transformação daquela matéria-prima. E setor terciário já é o comércio, a venda da matéria-prima. Ou, por exemplo, um médico, eu, professora, sou funcionária trabalho no setor terciário, já é diretamente com a população, em contato com a população. São as lojas de um shopping, tá? É uma escola, é o setor terciário, certo? Secundário, indústria automobilística, indústria da construção civil, indústria alimentícia, farmacêutica, e setor primário é justamente ali, extração de petróleo, extração de minério de ferro, é a soja, é o grão, tá? Certo? Então, nós temos aqui a imagem, ó, setor primário, a agricultura, por exemplo, setor secundário, a indústria, que eu acho que é a indústria automobilística, e setor terciário já é um comércio, a venda desse produto final chegado ao consumidor. Aí nós temos esse gráfico, vai mostrar os empregos formais por setor da economia. 55,4% é o setor de serviço, as pessoas que trabalham em lojas, certo? Serviço público. 19% é o comércio. 16% na indústria. 5,4% construção civil. Também faz parte da indústria. E 3,1% agropecuária. Empregos formais, tá, gente? Quando eu falo emprego formal, é emprego com carteira assinada. E a distribuição da população por etnia, raça, cor no Brasil, tá? Aliás, raça não, etnia. Esse não é correto tratar de população raça. Por raça não é humana e somente. Então, nós temos aqui em vermelho população parda, em rosa vermelho mais claro, branca, em rosinha bem clarinho, preta,
em cinza, amarelos ou indígenas. Então, aqui o Brasil, a maior parte da população se considera parda. Então, quando o recenseador vai na casa de um morador, de um brasileiro, ele vai questionar qual é a cor que você se identifica, se autodeclara. Ela vai dizer se é parda, amarela, certo? 44% é o que? Branca, se considera branca, né? Hoje, gente, nossa, no Brasil é muito branco, meu Deus. Só que não, né, gente? 8,2% preto, nossa, gente, mas tem pouco preto no Brasil. Será que isso é verdade? Ou a pessoa tem vergonha de aceitar a sua cor? Vamos falar de Nordeste. 72,3% se considera pardo. 19,5% branco. E 7% somente negros. Lembrando que aqui no Maranhão, gente, é um dos estados, é o segundo ou o primeiro estado que tem maior concentração de população negra de remanescentes quilombolas, tá? Isso é muito bom, um aspecto muito positivo. E só uma observação, gente, a etnia negra nada mais é do que a junção, nada mais é formado pela população parda e preto. Compõe a etnia negra, tá? Então, eu sou negra sim, essa é a minha cor, sou negra, tá? E não tenho nenhum problema quanto a isso. Então, condições de vida e desigualdade social no Brasil, né, que são muito grandes, né, a questão do emprego vai influenciar diretamente na condição de vida daquela pessoa. Essa imagem é do Rio de Janeiro, chama aqui Copacabana, os prédios, hotéis e lá atrás a favela, né, Corra Linda, né. Não que a favela seja assim uma coisa, um pecado, não, mas isso é um reflexo do mau serviço público no Brasil. Por que essas pessoas moram lá? Quem é que quer morar em cima de morro, correndo risco de sofrer um deslizamento de terra? Se não, porque foram de repente expulsos, né, dessas áreas mais baixas aqui, ou porque não têm condições, né, de comprar uma casa própria, tiveram que ocupar os terrenos vazios nas encostas dos morros. Então é um caso a se pensar. Então é isso, gente. Fica por aqui. Qualquer dúvida, estou disponível pelo WhatsApp. Então falem comigo. Pesquisem mais a respeito. Coloquei aqui algumas referências. Vejam os links de vídeos que eu coloquei na plataforma, que eu coloquei no guia de aprendizagem de vocês. E não fiquem por ali não. Pesquisem mais, tá bom? Pesquisem sobre a taxa de fecundidade do Maranhão, de natalidade, mortalidade infantil. Pesquisem, procurem se formar. Então, boa semana de estudos para vocês e até a próxima.